Você já parou para pensar como poderia ter sido sua vida se tivesse optado por caminhos totalmente diferentes? E se cada pensamento, cada decisão sua se ramificasse em um mundo totalmente novo? Uma vida distinta resultante dessas pequenas mudanças. Os multiversos estão em alta no cinema atualmente, em especial entre os filmes de super-heróis que estão trazendo para a nova mídia as realidades paralelas, já bastante comuns nas histórias em quadrinhos. Mas a ficção científica também tem seus multiversos, e apesar de serem poucos, os filmes que apostam nesse tema geralmente resultam em umas tramas bastante interessantes. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora, e hoje estou aqui para falar de filmes de ficção científica que exploram os multiversos. Se você é um fã de ficção científica, já se inscreva no canal para muito mais entretenimento de todas as galáxias, e roda a vinheta porque hoje é dia de Kung Fu, viagens interdimensionais e realidades insanas. Imagine que você é um peixe nadando num lago. Você pode ir para frente e para trás, para um lado e para o outro, mas nunca para fora d'água. Se tiver uma pessoa na beira do lago olhando para você, você não vai nunca saber que essa pessoa está ali. Para você, esse pequeno lago é o universo inteiro. Agora imagine que esse alguém se abaixa e tira você da lagoa, e você vê aquilo que parecia ser o mundo inteiro é só um laguinho. Você vê outros lagos, árvores, o céu e percebe que faz parte de uma realidade muito maior e muito mais misteriosa do que jamais sonhou. Com o conhecimento científico que temos hoje, é consenso que a ideia de realidades paralelas é pura ficção. Entretanto, o multiverso é um termo que realmente existe na ciência. Ele representa a hipótese da existência de outros universos que, por motivos até então desconhecidos, estariam além da nossa capacidade de detecção. Mas e se um dia a humanidade descobrisse o multiverso e encontrasse uma forma de viajar entre as diferentes realidades? É em um futuro como esse que acontece O Confronto, estrelado por Jet Li. Apesar de ser mais voltado para a ação do que para a ficção científica, a trama principal do filme é toda baseada na existência de universos paralelos. Após descobrir o multiverso e formas de viajar por ele, a humanidade aprendeu que esse é um sistema onde existe um equilíbrio, e esse equilíbrio é colocado em risco quando um homem ambicioso chamado Yu Lao decide viajar pelas diferentes realidades para matar todas as suas variantes, se tornando o mais poderoso de todos no processo. Então, dois agentes responsáveis pela segurança do multiverso vão atrás de Yu Lao para tentar pará-lo antes que ele se torne a sua versão suprema. Apesar de ter uma premissa interessante, O Confronto é um filme nada ambicioso na parte da ficção científica e pouco criativo ao abordar o tema do multiverso. Seu foco mesmo são as sequências de ação ao som de nu metal, com fugas, tiroteios, explosões e lutas. Lutas, aliás, que são muito bem coreografadas, com Lee alterando até mesmo seu estilo de movimentos quando duas versões suas se enfrentam. Esse definitivamente não é um filme para quem busca uma ficção científica mais séria ou complexa, mas se você gosta de filmes de luta com tramas mais despretensiosas, focadas no puro entretenimento, vale a pena conferir esse filme que está disponível na HBO Max. Ainda falando em artes marciais e multiversos, esse ano tivemos o lançamento de um filme que tem tudo para causar um grande impacto nessa temática no cinema. Dirigido pela dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert, também conhecidos como Daniels, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é uma obra original e provocativa, que passa uma miscelânea de sentimentos para o espectador, e isso torna esse filme uma experiência bastante única. Nele, uma mulher chamada Evelyn Wang, interpretada brilhantemente pela atriz Michelle Yeoh, está tentando lidar com seus problemas familiares e financeiros e falhando em tudo quando é visitada por uma versão do seu marido de outro universo. Direto do universo Alpha, ele vem alertar Evelyn sobre uma ameaça que apenas ela pode impedir, e para isso, a protagonista vai precisar acessar memórias e habilidades de versões suas de outras realidades. O filme inova ao apostar no multiverso para criar uma jornada emocional que subverte o estabelecido em muitas histórias desse tipo. Nele, cada universo tem a sua importância na trama, sendo muito mais do que uma ferramenta para a protagonista conseguir os seus poderes.
poderes. Existe uma conexão real. E assim nós temos uma história que trata de temas como amor e escolhas, ao mesmo tempo em que diverte, derrama lágrimas e até causa um certo desconforto. Esse é daqueles filmes que realmente mexem com quem assiste. E o legal é que a parte visual dele vai acompanhando isso tudo, com uma cinematografia muito criativa que vai mudando de estilo em cada uma das realidades. E sem contar o elenco, que tem também alguns nomes de peso, como a Jamie Lee Curtis, o lendário James Hong de Aventureiros do Bairro Proibido e o retorno do Ke Huy Quan, o Data dos Goonies, que manda super bem nesse filme, lutando no maior estilo Jack Chan. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo está atualmente nos cinemas, e se você gostou da ideia dele, eu recomendo demais a experiência na telona. Ainda seguindo na linha dos filmes indies, eu tenho mais uma indicação que é daquelas de explodir cabeças. Em coerência, Um Jantar Entre Amigos segue por rumos bastante inesperados. E não foi porque alguém exagerou na bebida. Na noite em que eles se reúnem, um cometa se aproxima da Terra e a sua passagem causa uma aparente alteração na realidade. Assim, o que inicialmente parecia um drama se torna um suspense bastante obscuro, com seus personagens sendo cada vez mais tomados pela paranoia e perdendo o controle da situação. Mesmo acontecendo em cenários mais ordinários que os outros filmes dessa lista, coerência prende o espectador pelo mistério da narrativa, principalmente quando a gente começa a reparar que coisas ou pessoas podem não estar no lugar que elas pertencem. Esse é um filme bastante baseado em diálogos e detalhes, que não aposta nada no espetáculo visual. É uma ficção científica visualmente bastante contida, mas muito criativa intelectualmente, que certamente vai agradar aqueles que gostam de histórias mais complexas, dessas que ficam confundindo o espectador o tempo todo. Os multiversos não são uma novidade em Star Trek, e quando J.J. Abrams assumiu a missão de fazer um reboot dessa franquia, ele optou por usar isso como um recurso para não mexer no que já estava estabelecido, o que foi uma decisão muito acertada. Em Star Trek de 2009, acompanhamos Uhura, Sulu, Chekhov, McCoy, Spock e até mesmo o Kirk em versões mais jovens, em sua primeira missão a bordo da Enterprise. Mas esses não são exatamente os personagens que nós conhecemos da série clássica, e sim versões alternativas deles, de uma outra realidade. Após se deparar com uma emergência em Vulcan, eles precisam impedir um Romulano do futuro, que alimenta um forte desejo de vingança contra a Federação. Histórias de viagem no tempo normalmente não são consideradas multiverso, porque nelas, geralmente, a criação de uma nova linha do tempo é algo que sobrescreve a anterior. Mas o reboot de Star Trek é uma das exceções que aposta na ideia de ramificações, que criam novas linhas do tempo sem alterar as anteriores. Ou seja, todas aquelas aventuras que nós conhecemos da Enterprise na série clássica existiram nesse universo, mas em uma realidade paralela. E isso fica bastante evidente nesse filme quando nós temos a presença de um personagem muito querido do passado. Mas não foi só por isso que Star Trek entrou nessa lista. A questão dos multiversos é um elemento bastante crítico na trama, que explora esse universo já conhecido sob uma nova ótica, ao mesmo tempo em que incorpora vários elementos da série original, trazendo o bom e velho fanservice que nós tanto amamos. Com toda a boa ação de uma ópera espacial e um elenco altamente competente, que representou muito bem as variantes dos personagens, Star Trek de 2009 consegue ser uma experiência nostálgica e agradável para quem é fã dos clássicos e também uma introdução para quem está chegando agora nesse universo. E você pode assistir ele em vários lugares, tem na Netflix, Prime Video, HBO Max e na Globoplay. Enquanto as histórias de multiverso normalmente exploram como decisões tomadas ao longo da vida nos levam às nossas diferentes versões, Contra o Tempo de Duncan Jones vai por um caminho diferente. Inicialmente ele parece ser apenas uma versão ficção científica de Feitiço do Tempo, com um agente chamado Coulter Stevens revivendo os últimos minutos antes da explosão de um trem muitas e muitas vezes para tentar descobrir como o atentado poderia ter sido impedido. Essa missão
missão é parte de um projeto militar secreto envolvendo uma máquina capaz de criar simulações do passado a partir das memórias de pessoas mortas. Mas ao longo da missão, Stevens vai ficando cada vez mais imerso naquela realidade e determinado a mudar um fato aparentemente imutável. E é aí que entra um dos maiores dilemas desse filme, que é o personagem tentando provar a possibilidade de realidades alternativas, mesmo isso parecendo loucura. E dessa forma, Contra o Tempo lida com um tema muito interessante do multiverso, que é o nosso ímpeto de sempre tentar imaginar uma realidade onde nós só tomamos as decisões corretas, como se a vida fosse um jogo de erros e acertos, só que com grandes consequências. Contra o Tempo é uma ficção científica excepcional em muitos pontos, desde a sua trama até as cenas de ação, que são super tensas e muito bem dirigidas. Esse é um filmaço que você pode assistir agora na HBO Max. Como vimos nessa lista, as realidades paralelas permitem criar histórias dos mais variados tipos, indo da ação frenética até narrativas mais cabeça. E agora, com essa leva de filmes de multiverso chegando no cinema, é de se esperar que logo vão começar a vir outros lançamentos que exploram esse tema. Mas e aí, qual é o seu filme de multiverso favorito? Comentem aí as suas dicas, e para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Muito obrigada a todos que assistiram, um abraço e até o próximo vídeo!